Sejam bem-vindos ao Gente de Expressão e nessa noite de hoje eu estou recebendo ela, que é um exemplo de superação e que vai nos contar uma história aqui que é excepcional. Estou recebendo no estúdio Isa Costa. Isa, muito obrigado pela sua presença. Os nossos estúdios estão sempre de portas abertas, poder contar um pouco da sua história e lá no finalzinho a gente vai fazer um convite, né, para alguns patrocinadores, alguns empresários, para algo que é importantíssimo. Então, por favor, já deixe o seu boa noite aos nossos espectadores. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu que agradeço por essa oportunidade de poder contar um pouquinho da ultramaratona, né? Falar um pouquinho desse esporte e agradeço de verdade a vocês pela oportunidade. Muito bem. Bem, a Isa começou no esporte há 15 anos? Isso. Há 15 anos, a Isa é empresária, Real Time Games, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho também da loja. Há 15 anos correndo provas curtas, não é, Isa? É isso. Como é que foi que você se apaixonou pela corrida? Foi algo que foi acontecendo aos poucos? Algum amigo apresentou? Como é que foi isso? Então, eu na verdade só pedalava, né? E aí quando eu cheguei em Indaiatuba, há quase 16 anos, eu vi esse parque ecológico que não era tão bonito quanto hoje. E aí eu me apaixonei por ele e falei, eu quero treinar aqui, vi algumas pessoas correndo e aí eu comecei a correr também, né? Logo em seguida teve uma prova na cidade e eu participei dessa prova, tive assim, um desempenho até bom, razoável para quem nunca havia corrido. E em seguida eu fui para a Integração, que é uma prova que tem em Campinas, aliás ela está próxima agora de acontecer. E aí eu comecei a correr e não parei mais. Bacana. Bem, logo depois disso você sofreu um acidente, né, que acabou abreviando um pouco essa sua carreira, essa sua paixão. Conta um pouco sobre essa história pra gente. Foi isso mesmo. Eu corria, né, essas distâncias curtas, até 21 km. E infelizmente eu tive um acidente doméstico, né, onde eu tive uma lesão na cervical. Foi bem sério, porque eu tive um comprometimento do lado esquerdo. E aí eu precisei passar por uma cirurgia, né? Foi um processo difícil, uma cirurgia grande. Hoje eu tenho prótese no meu pescoço, tenho umas plaquinhas aqui de titânio. E foi algo bem difícil mesmo, porque eu fiquei um pouquinho mais de um ano parada. E nesse período eu tive um ganho de peso, né? E aí eu não conseguia voltar a correr bem nas distâncias curtas, né? Que eram 5, 10 e até 21 km. Eu estava com essa dificuldade para correr. E como é que foi esse retorno? Ele aconteceu aos poucos e pelo que você me contou aí, também foi incentivado por um amigo, né? Que é sempre importante, né? Esses amigos nesses momentos, trazer de volta aquilo que você ama, né? Como é que foi esse seu retorno ao esporte, que é algo que você tanto ama? Foi bem complicado, né? Porque aí quando eu retornei na distância curta, mas como eu falei, eu não conseguia mais ter o mesmo desempenho por conta do ganho de peso, né? Muita medicação, muito tempo em cama, eu não tinha o mesmo desempenho. E aí bem desanimada, chorava, aquela coisa toda, né? Para quem gosta do esporte. Claro. E aí eu recebi o convite do meu amigo Oraldo, que também é um grande ultramaratonista aqui da cidade. E ele me chamou para ir para uma prova, né, de 74 km. E eu achei impossível aquilo. Eu falei, como alguém vai correr 74, né? Mas, enfim, fui. E nós revezamos e foi a primeira prova de ultra que eu participei. E foi muito bacana. Eu voltei de lá apaixonada, né, por essa prova. E eu falei, eu quero correr assim como ele, né? Essas distâncias longas e loucas, assim. E aí eu comecei a treinar e 3 meses depois eu fui para uma prova na Serra da Mantiqueira, que é a UAI, que é uma prova de 135 quilômetros. Para quem, assim, a gente fala ultramaratona, maratona, mas para quem é leigo, não entende muito a diferença, qual que é a principal diferenciação entre as corridas, como você falou, de 5, 10 e 20 quilômetros e a ultramaratona? Como você falou, 135 quilômetros. É chegar primeiro, é fazer o percurso, chegar bem. Qual que é a principal diferença entre as duas provas? Então, é considerado uma ultramaratona, qualquer prova acima de 42 quilômetros, 195 metros, já é considerado uma ultramaratona. E a diferença é assim, na verdade é a mesma coisa, você vai ter que chegar primeiro para você ser o campeão, segundo colocado, terceiro colocado, enfim. O que diferencia é que de um ultramaratonista ele não precisa ter tanta velocidade, ele vai precisar ter uma resistência.
Às vezes a gente vai para prova, eu já participei de provas que eu fiquei 32 horas sem dormir, em movimento, correndo ou mesmo caminhando, mas em movimento. Então é uma prova que você precisa ter resistência, você vai basicamente se alimentar correndo, você não vai dormir, né? Então precisa mais de resistência. E eu sempre digo que precisa de um psicológico muito bom, às vezes mais do que o treino físico. Sem dúvida. Né? Além lógico, do psicológico, que você que é importantíssimo, mas eu queria que você falasse da sua preparação. Como é que é o seu dia a dia? Você treina todos os dias? Como é que você se prepara para provas como essa de 135 quilômetros, por exemplo? Agora, há 2 meses, eu tô treinando com um treinador, né? Mas até então eu treinava do meu jeito mesmo, ia pro parque, corria igual uma louca. E assim, eu costumo treinar 6 vezes por semana, quando não 5 vezes, mas eu treino sempre, de 5 a 6 vezes por semana. Sempre tem um treino que a gente fala de longo, que é até 30 ou 40 quilômetros. E no dia normal, como hoje, 15 quilômetros, que já foi feito, já tá pago. Mas às vezes eu saio daqui e vou correndo, por exemplo, até Cardeal, vou correndo até Jundiaí. Esse é o treino de um ultramaratonista. Que loucura, né? Porque para quem não está acostumado, como eu digo assim, nem fazer exercício, mas correr uma volta no parque, para mim já é aquela coisa. Mas você imagina correr até Cardeal, Jundiaí. O que te incentiva? Qual que é o que te empurra para frente e que te fala, não, hoje eu tenho que sair para treinar porque eu preciso... Qual é a sua principal motivação? Olha, igual eu falei para você, depois desse acidente eu comecei a ver a vida com outro olhar, né? Tudo que eu fazia, eu procurei fazer melhor, porque eu acreditei que naquele momento, naquele momento Deus me deu uma segunda chance. Então tudo que eu fosse fazer, eu queria fazer melhor. E se eu corria 10, 20 km, então eu posso correr 30, 50, 100 e eu quero sempre correr mais. Agora mesmo eu estou treinando, eu tenho um desafio aí bem próximo, né? Mas eu acredito que a família me motiva muito. Eles sempre me dão muita força, meus filhos sempre me apoiam muito, então sempre quando eu tô nessas provas, que são provas difíceis, às vezes a gente chega a chorar ali, porque o pé enche de bolha, porque você tá desidratado, enfim, corre uma noite inteira sozinha sem ver ninguém, é bem difícil, mas eu sempre penso, né, que Deus me deu essa segunda chance, eu penso na minha família que tá em casa me esperando e que eu vou voltar vitoriosa, então isso sempre me motiva. Legal. Alguém da família já te acompanha? Meu filho, ele corre um pouquinho, ele corre em dias de prova até 10 km, e nos treinos ele consegue fazer 23 km comigo. Ele me acompanha às vezes. Bacana. Bem, eu sei que o seu currículo de provas, né, é extenso e de conquistas também, né? Você pontuasse algumas conquistas recentes aí, não só de 2019, mas também como de 2018, inclusive uma que noticiamos no Jornal Uma Expressão, na nossa edição da semana retrasada. Queria que você falasse um pouquinho dessas conquistas. Eu vou falar então das mais recentes, né, que são agora na ultramaratona. Em menos de 3 anos que eu tô na ultramaratona, eu consegui todas as provas que eu fui, eu consegui ficar entre as 5 ou campeã. Então, assim, é algo que eu consegui me identificar. No início do ano, em maio, eu fui campeã das 12 horas, que é uma prova difícil por ser em pista, né? De atletismo, não é o meu forte, não tenho nenhuma pretensão em ser atleta de pista, até porque as meninas são sempre mais jovens, magrinhas, mais leves, mas eu consegui ser campeã nas 12 horas da Ultramaratona Brasil Caieiras, que é uma prova oficial. No ano passado eu tinha ficado em 3ª colocada, então esse ano eu consegui ser a campeã. Logo em seguida eu tive uma prova em Minas, né, que é o Desafio 300 da Ultra Runner. Eu fui a campeã dos 150 km, que é feito na Estrada Real. Então pega uma boa parte da Serra da Mantiqueira também, passa por toda aquela Estrada Real, tem rio, tem mata, tem frio, tem tudo isso. Tem de tudo. E também fui campeã fui vice-campeã, desculpa, do Intercontinental, que foi realizado há 15 dias atrás em Bertioga. Esse Intercontinental foi a primeira vez realizado aqui no Brasil, né?
Teve a participação de 6 países e eu fui a vice-campeã em 50 quilômetros. Que legal. Para esse ano ainda, o que temos de desafios? Temos no próximo sábado uma prova uma prova de 24 horas, que eu vou estar correndo num circuito de 2,7 km. E não tenho muita pretensão, né? Mas vamos lá. E tenho também no final do ano uma outra prova de 130 quilômetros. Bacana. Agora, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre os desafios para o ano que vem. Eu sei que tem um desafio que faz o seu olho brilhar, sim, mais do que todos, que vai acontecer em julho do ano que vem, né? E vai ser, não sei se é a sua primeira prova internacional? Como ultramaratonista, sim. Bacana. Eu já participei de meia maratona fora do país. Bacana. Fala um pouquinho sobre esse desafio em julho de 2020 na Itália. É isso mesmo, é uma prova bem difícil, é uma prova internacional, é uma prova que vai me dar bastante destaque. Eu quero muito ir para essa prova, né? Tô treinando para isso, parece que está tão longe, mas passa muito rápido e exige um certo treinamento maior do que esse que eu faço. Então eu tô bem focada nessa prova. Quando me disseram que eu seria convidada, que iam me levar para essa prova, já fiquei super animada. Legal. Você chegou a comentar comigo, talvez se você seja a primeira brasileira a participar dessa prova, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Bacana. Se eu conseguir concluir, eu pretendo concluir, eu vou ser a primeira mulher brasileira a concluir essa prova. Legal. Agora vem o detalhe aqui, né, Isa, que a gente já está aproveitando esse espaço. Você está em busca de patrocinadores, de apoiadores, né? Então você que está nos assistindo aí, empresário, sabe que investir no esporte já hoje em dia é uma necessidade. As empresas têm que fazer a sua parte e dar esse apoio aos nossos atletas. E a Isa está buscando esse apoio para poder competir na Itália. Afinal de contas, não é barato também, né, Isa? Você tem uma ideia mais ou menos aí de quanto vai ficar para poder competir, participar dessa competição? Não, valores eu ainda não tenho, né? Por ainda aparentemente estar longe, precisa ser feito aí toda uma pesquisa de valores, tudo, mas não é barato, né? Com certeza. Eu tenho antes em abrir uma prova na Argentina que eu pretendo ir e logo em seguida essa prova da Itália. Então, assim, requer um certo investimento e infelizmente se eu não tiver um patrocínio eu não vou conseguir ir. Né? Então... Esse ano eu já fiquei fora de uma prova que aconteceu na Argentina, que era uma prova de 24 horas, que era para eu ter ido, mas não consegui. Então, em julho eu preciso muito desse apoio, eu preciso muito que alguém possa me patrocinar, né? Preciso muito e conto com isso. Tenho certeza que depois dessa nossa conversa não faltarão nomes para ajudar nessa empreitada. Isa, agradecendo a sua presença, muito obrigado por vir até aqui contar a sua história para a gente. Que isso sirva de exemplo para tirar as pessoas que, assim como eu, ainda não se motivaram a sair para fazer no exercício, afinal de contas é importantíssimo, né? E que você também sirva como um exemplo de superação por tudo que você passou, né? Essa história traga forças para as pessoas que estão buscando algo a mais na vida. E a história não termina, nossa história não termina quando a gente acha que termina, mas quando a gente quer que ela termine, não é verdade? Então, parabéns pela sua história, maravilhosa, parabéns pelas suas conquistas. E aproveitando para deixar um espaço para você, por favor, deixe as suas redes sociais, o seu telefone, para quem está nos assistindo, quer saber mais sobre o seu trabalho, sei lá, um dia treinar com você, não é? Quer saber um pouco mais sobre o seu dia a dia e, lógico, para empresas também que queiram te apoiar, por favor, deixe os seus contatos para a gente. Claro, eu quero primeiramente agradecer esse espaço, essa oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouquinho da ultramaratona, de poder mostrar um pouquinho da minha história. Quero convidar vocês para vir treinar também. A gente tem aqui na cidade, né, esse parque ecológico lindo, maravilhoso, super bem cuidado. Então tá todo mundo convidado a sair do sofá, né, como o Fábio falou, e vamos treinar. E eu quero deixar minhas redes sociais, sim. No Instagram é isa.costa com 2 T's. E eu tenho o WhatsApp também, é 19 988 18 13 30. Pode entrar em contato, vou responder todo mundo. Espero encontrar algum patrocinador, algum empresário, clínica, enfim. Será muito bem-vindo um patrocínio para mim nesse momento. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Nosso estúdio está sempre de portas abertas para
noticiarmos as conquistas e os próximos desafios também, que eu sei que desafio não falta, né? Não. É isso aí. Muito obrigado, então. Encerramos aqui mais um Gente de Expressão. Lembrando que nosso programa todas as terças-feiras às 19 horas, Facebook, Instagram e também no YouTube. Não perca e até a próxima.